De modo geral, a palavra aromático invoca associações agradáveis, como o cheiro de café fresco ou de um pão doce de canela. Associações similares ocorriam no passado da história da química orgânica, quando os compostos ditos aromáticos apresentavam um odor agradável e foram isolados de óleos naturais. À medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas, foi-se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica. Os compostos aromáticos que tinham essa unidade estrutural tornaram-se parte de uma grande família, muito mais com base em suas estruturas eletrônicas do que nos seus cheiros, como as substâncias a seguir encontradas em óleos vegetais. E ele então fornece várias substâncias: benzaldeído, salicilato de metila, anetol, vanilina, eugenol e cinamaldeído. E ele pergunta assim, isso foi tirado do livro do Solomons, que inclusive é um livro que eu tenho aqui. Olha, tá vendo? Tem toda a coleção. A característica estrutural dessa família de compostos é a presença de... E aí ele começa então a fazer as afirmações, né? Eu faço um zoom para você, para a gente analisar isso aqui. Gente, na verdade, isso é uma coisa interessante. Sabe por quê, pessoal? Todas as estruturas aqui têm ramificações. O que é chamado de ramificação? Quando você é um carbono terciário, e esse carbono terciário leva a um carbono de ponta, um carbono de extremidade. Então, ó, esse carbono aqui é terciário, isso aqui então seria a ramificação. Esse carbono aqui é terciário, isso aqui então seria a ramificação. Esse carbono é terciário, e isso aqui então seria a ramificação. Terciário, ramificação. Terciário, ramificação. Terciário, ramificação. Armazém, para. Então você viu que todas têm a ramificação. Isso só não responde ao que ele quer, que ele fala muito claramente no texto seguinte, ó, à medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas, foi-se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica, ou seja, ela é comum a todos. Ó, gente, uma unidade estrutural específica. Unidade estrutural tinha que ser comum. Então, a ramificação são várias ramificações diferentes. Aí, isso não responde ao que ele quer. Fora que ele ainda fala assim, ó, com base em suas estruturas eletrônicas. O que ele está te falando aqui, gente? Do movimento dos elétrons pela ressonância do anel. Bem, então a letra A é falsa. Insaturações. Repara, gente, todos eles têm insaturações. O que é insaturação? Mas aí que eu não lembro. Insaturação é quando há uma ligação pi entre carbonos, né, pessoal? Dupla ou tripla. E todos eles têm ligações dupla ou tripla. Repara, ó, gente, todos têm, ó. Eu estou escolhendo essa só para dar praticidade à aula. Mas há outras, tá, pessoal? Mas, apesar disso aqui ser uma afirmativa verdadeira, não responde ao que ele quer. Porque ele quer, gente, saber por que a estrutura eletrônica do cara permite essa unidade característica a todos. Isso aqui é falso. Letra C. Eu acho que ela acabou ficando um pouco óbvia, né? Anel benzênico. Vamos lembrar, gente, que o anel, também chamado de núcleo benzênico ou aromático, é aquela unidade que tem um hexágono e que tem ligações pi intercaladas, conjugadas, alternadas. Só para lembrar, como é legal aquilo que eu te falo de esse ano uma coisa que é falsa pode ser verdadeira o ano que vem, hoje é verdadeiro isso. O ano passado, ele falou das duplas conjugadas numa questão. Ou seja, vale muito a pena fazer as provas anteriores. E o ano que vem, essa prova aqui de 2022, que eu faço hoje em 2022, é uma prova anterior. Vale a pena você fazer, vale a pena você se ligar em mim. Eu aproveito a te convidar, se você não está inscrito,
considera se inscrever no canal Química com Arte, aciona as notificações, comenta aí o que você acha das questões, o que você está achando dessa questão aqui, comenta de onde você veio. Eu gosto muito de saber o que você está pensando sobre a prova, porque através disso eu construo todo um portfólio para te dar suporte, né? Vamos resolver, vamos continuar, vamos. Então a resposta realmente é o anel aromático, que eu vou pegar um vermelhão aqui para ficar didático, para te mostrar que todas elas têm essa unidade. Anel aromático. Tá vendo? Anel aromático. Todos eles têm. Anel aromático. Anel aromático. Todos eles têm. Então, essa é a unidade quem faz a cadeia aromática. É o que? Possuir anel aromático. Só não esquece que eu botei em vermelhinho só o ciclo mais A, as duplas conjugadas ou intercaladas. Resposta da questão, a resposta C. Gente, átomos de oxigênio. Você percebe que ele colocou um troço para pegar muita gente boa? Quando você vai olhar, todas têm átomos de oxigênio. Átomo de oxigênio, átomo de oxigênio. Tem outros, mas eu vou marcar só um, porque eu não quero perder muito tempo também com coisas que são muito óbvias, né? Ó, átomo de oxigênio, tá vendo? Todas as cadeias têm átomos de oxigênio. Todas elas. Isso se chama distrator do Enem, porque apesar de ter oxigênio, não responde ao que ele quer. Ele quer saber pela estrutura eletrônica por que o anel é chamado de aromático. Porque tem que ter anel aromático. Foi, gente? E o último item dessa questão, que é o carbono assimétrico. Cara, então, o que é carbono assimétrico, Mazei? Carbono assimétrico, gente, só para quem não lembra, eu vou subir um card aí com uma aula falando de carbono assimétrico, sobretudo dos carbonos assimétricos cíclicos. Eu acho que a galera tem muita dúvida nisso e eu tenho uma aula muito legal que eu estou subindo aí no card para você. Mas repara aqui, cara, o carbono assimétrico é um carbono que se encontra num centro e ele tem 4 ligações simples. Sendo que essas ligações simples têm que ser efetuadas com 4 grupamentos diferentes. O anel aromático, gente, ele, se você olhar aqui, todo mundo aqui tem hibridação sp2 praticamente, né? Ó, esse cara aqui não pode ser assimétrico e tem uma dupla. Então já matou essa estrutura, só ela sendo falsa, porque não tem carbono assimétrico, já mata todos eles, porque ele quer um que seja comum. Mas continuemos, ó, esse carbono também não é porque tem dupla. O carbono tem que ter 4 ligações simples, e essas 4 ligações simples realizadas com 4 grupos radicais ou átomos diferentes. Não tem, né? Então basta 2, não vou perder tempo não. Essa afirmativa aqui é a mais falsa de todas e essa nem tinha destrator. Curtiu?